Irmãos queridos, nós vamos então abrir o texto bíblico na carta de Paulo aos Efésios, capítulo 6, e vamos fazer a leitura dos versos 10 até o verso 20. Efésios capítulo 6, a partir do verso 10. Paulo diz assim: quanto ao mais, sede fortalecidos no Senhor e na força do seu poder. Revesti-vos de toda a armadura de Deus, para poderdes ficar firmes contra as ciladas do diabo. Porque a nossa luta não é contra o sangue e a carne, e sim contra os principados e potestades, contra os dominadores deste mundo tenebroso, contra as forças espirituais do mal nas regiões celestes. Portanto, tomai toda a armadura de Deus, para que possais resistir no dia mau, e depois de ter vencido tudo, permanecer inabaláveis. Estai, pois, firmes, cingindo-vos com a verdade, e vestindo-vos da couraça da justiça. Calçai os pés com a preparação do evangelho da paz, embraçando sempre o escudo da fé, com o qual podereis apagar todos os dardos inflamados do maligno. Tomai também o capacete da salvação e a espada do Espírito, que é a palavra de Deus, com toda a oração e súplica, orando em todo o tempo no Espírito, e para isso vigiando, com toda perseverança e súplica por todos os santos, e também por mim, para que me seja dada no abrir da minha boca a palavra, para com intrepidez fazer conhecido o mistério do Evangelho, pelo qual sou embaixador em cadeias, para que em Cristo eu seja ousado para falar, como me cumpre fazê-lo. Amém. Irmãos amados, Paulo escreveu esta carta quando ele estava preso em Roma, na sua primeira prisão, por volta dos anos 61, 62. Paulo tinha estado nesta cidade de Éfeso, que era a capital da província da Ásia Menor, por cerca de 3 anos. E para mim, um dos grandes avivamentos que eu encontro na história da igreja, um deles aconteceu em Éfeso, uma cidade de mais de 300 mil habitantes, uma cidade idólatra, uma cidade feiticeira, e uma cidade que se rende à palavra de Deus, que vê o poder do evangelho desarticulando os poderes da idolatria e da feitiçaria. E em 3 anos que Paulo passa ali, igrejas são plantadas em toda a província da Ásia Menor. Agora Paulo está enviando esta carta a esta igreja. E nesta carta Paulo retrata de uma maneira eloquente este eterno projeto de Deus, que planeja a nossa salvação, que executa a nossa salvação e que nos dá garantia dessa salvação. A nossa salvação é uma obra do Pai, é uma obra do Filho, é uma obra do Espírito Santo. Depois que Paulo retrata este plano eterno que se consuma na história, que tem a garantia de que será verdadeiramente consumado na segunda vinda de Cristo, ele ora para que a igreja entenda a riqueza desse chamamento, qual a riqueza da sua herança e qual o poder que está à sua disposição. Paulo mostra nessa carta ainda como nós éramos antes deste encontro com Cristo, estando nós mortos, estando nós depravados, estando nós condenados, estando nós escravizados ao diabo, ao mundo e à carne. Mas Deus, porque nos amou e por causa da riqueza da sua graça, nos salvou, pela graça mediante a fé, para as boas obras. E Paulo então mostra como Deus junta judeus e gentios num único corpo, numa única igreja. No capítulo 3, Paulo retrata que este era o grande mistério oculto das eras, de que forma que os gentios eram coerdeiros juntamente com os judeus desta grande salvação em Cristo Jesus. E ele volta a orar pela igreja, para que ela receba poder, mediante a habitação de Cristo no nosso coração, para que toda a igreja compreendesse a grandeza do amor de Deus, e fosse tomada de toda a plenitude de Deus.
Quando Paulo vai para o capítulo 4, ele começa a aplicar esta gloriosa doutrina e retrata para você e para mim que nós precisamos viver de modo digno da vocação com que fomos chamados, vivendo em mansidão, vivendo em humildade, vivendo em longanimidade, porque nós estamos ligados a um só Senhor, temos um só Deus, temos uma só fé, temos um só batismo. Paulo então começa a mostrar a necessidade de vivermos uma vida santa. Quando vai para o capítulo 5, ele mostra que é preciso imitar a Deus, é preciso ser cheio do Espírito Santo de Deus, e você demonstra essa plenitude do Espírito Santo de Deus na relação marido e mulher, mulher-marido, na relação de filhos e pais, pais e filhos, na relação de patrão e empregado, empregado-patrão. Agora ele está concluindo a carta, e ele diz o seguinte no verso 10, quanto ao mais, ele está concluindo, esse é o ápice da carta. E ele vai mostrar para você e para mim que o fato de você ser escolhido por Deus da eternidade, o fato de você ter sido remido por Cristo na cruz, o fato de você ter sido selado com o Espírito Santo da promessa, o fato de você ter sido colocado e enxertado no corpo de Cristo, o fato de você ser cheio do Espírito Santo, o fato de você ter uma família bonita, o fato de você ser uma pessoa abençoada no seu trabalho, não livra você de uma grande batalha espiritual. Nós estamos num terreno minado, nós estamos numa guerra, nós estamos numa grande tensão. Eu gosto muito da figura que Francis Schaeffer levanta sobre esse assunto. Ele compara este mundo como uma casa de 2 andares. Aqui embaixo, no primeiro andar, é o andar que nós vivemos, nós ouvimos, nós falamos, nós sentimos, nós pensamos, nós andamos, nós descansamos, nós viajamos, nós trabalhamos, nós tocamos. É este o mundo que vivemos. E ele diz, no andar de cima, é o que a Bíblia chamaria de regiões celestes. Você não vê, nem por isso é irreal. Você não toca, nem por isso você deixa de ser influenciado. E aqui em cima, nesse andar de cima, você tem anjos de Deus que estão protegendo você, que são ministros de Deus, para guardarem você, abençoarem você, cuidarem de você, mas você tem também inimigos hostis, que vieram para roubar, para matar, para destruir. Inimigos terríveis, que vivem ao seu redor como leão, procurando a quem devorar. Que procuram uma brecha na sua, na minha, na nossa vida, para nos destruir. E aqui então, introdutoriamente, eu quero dizer que nós, nessa guerra, precisamos ter 2 cuidados. 2 cuidados. Primeiro cuidado, é você não subestimar este inimigo. Irmãos amados, se nós estamos falando em guerra, não tem nada mais perigoso do que alguém enfrentar um inimigo sem saber quem ele é. Qual o seu poder? Quais são suas armas? Quais são as suas estratégias? Há muitas pessoas hoje que querem colocar o diabo como uma formiguinha inofensiva. Não é assim que a Bíblia trata do assunto. Paulo diz que nós não devemos ignorar os seus desígnios. Então, essa luta é desigual. Por isso as nossas armas não podem ser carnais, mas precisam ser poderosas em Deus, para destruir fortalezas e anular sofismas. Então, não entre nessa guerra de cara limpa, porque você não tem armas suficientes em você mesmo para enfrentá-la e vencê-la. Mas se há um outro polo perigoso também, que é superestimar este inimigo. É de você viver a vida cristã com medo dele. E em momento algum a Bíblia não me ensina a ter medo do diabo e dos seus agentes. O que a Bíblia me ensina é temer a Deus e resistir ao diabo. É preciso entender que o diabo e seus agentes, o diabo não é um Deus caído, ele é um anjo caído. É preciso entender que o diabo, ele só pode agir dentro dos limites que Jesus estabelece para ele, e nem 1 centímetro a mais. É preciso saber que se você está guardado por Deus nas mãos do Senhor, o diabo não pode tocar você, a não ser que Deus permita, para um propósito.